E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da MangaTube. A sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. Isso, galera, e dessa vez com vocês mais um vídeo de Death Note com um assunto muito bacana. Dessa vez, galera, nós iremos trazer aqui pra vocês de primeira mão o verdadeiro final de Death Note. Então, se você tá curioso pra saber qual é o verdadeiro final, continue aí no vídeo que após a vinheta nós vamos falar tudo o que vocês precisam saber. Pessoal, lembrando que você pode se tornar um membro e ajudar o canal. Clica aí no link Seja Membro para conhecer, todos os benefícios. Também não se esqueça de nos seguir lá no nosso Instagram, @canal MangaTube. Tá aí na descrição do vídeo, também tá aparecendo aí na tela, então corre lá e nos siga. Bom, todo mundo que conhece Death Note sabe que ele tem um final, A gente sabe que tem o final do anime, o final do mangá, inclusive nós já fizemos vídeos sobre as diferenças entre os finais, então... Tem um card aí, clica aí no card pra você assistir lá. Só que, e se esse não fosse o final que os autores verdadeiramente pensaram para a obra? Pois é, galera, esses finais aí que vocês viram no anime e no mangá realmente não foram os finais verdadeiros que os autores planejaram para a série. A gente tem no anime e no mangá a morte do L lá no episódio 25, no volume 7 do mangá, onde a Ren acaba escrevendo o nome dele, do Atari, no Death Note, e assim o L morre. E do Light nós temos também o final dele, que ele também morre no final, após o plano dele falhar lá e o Nier descobrir tudo, fazer a troca dos cadernos. E o Ryuki escreve o nome do Light em seu Death Note. Então, nós temos um final, onde o L morre primeiro e o Light morre depois. Mas, pessoal, como a gente falou, e se esse não foi o final que os autores pensaram para a obra? Se eles não quisessem que o final tivesse sido assim? Só que aí você pergunta, mas por que bulhufas, então, os autores iriam fazer um final diferente do que eles planejaram? Simplesmente, galera, porque Death Note foi um mangá, na época em que ele foi lançado, de tremendo sucesso. Galera, ele fez muito sucesso, inclusive em vendas, E galera, pra vocês terem ideia do quão Death Note foi foda na época em que ele foi lançado, ele desbancou até o One Piece em vendas. Ele vendeu mais do que o One Piece. Tava na cara que Death Note era uma obra-prima, Já que o One Piece eles tinham certeza que era uma obra-prima, Death Note também era mais uma obra-prima e eles não podiam, os editores da Shonen Jump não podiam deixar que Death Note simplesmente acabasse como os autores queriam. Eles queriam a grana. Então eles falaram, olha, Tsugumi Ohba, Takeshi Obata, não vai acabar não. Continua aí, inventa mais um arco porque a gente quer lucrar mais em cima. E a gente sabe que essa pressão editorial realmente existe, não só com Death Note, mas com qualquer mangá que faça sucesso. Inicialmente, os planos dos autores era terminar Death Note em 6 volumes. E a gente viu que ele terminou em 12. E o 13º sendo o How to Use It, o How to Read It. Dessa forma, se o mangá acabasse em apenas 6 volumes, obviamente não iríamos ter, Nier e Mello, O combate ali, a história, seria apenas focada em Light e L, assim como foi no começo do mangá até o volume 7. E daí o mangá prosseguiu, ele teve seus 2 volumes, finalizou lá de um jeito diferente e continuou sendo sucesso, porque Death Note até os dias de hoje vende bem. Só que no ano de 2006, lá no Japão, nós tivemos o lançamento de 2 live actions de Death Note. E esse live action, ele teve um final muito diferente, tanto do anime quanto do mangá.
E no filme, né, se vocês assistiram o filme ou se não assistiram, vão lá e assistam, pois é um filme muito bom e a gente recomenda. A gente percebe que até ali a parte da regra dos 13 dias, né, que é mais ou menos ali próximo da morte do L, o filme e o mangá / anime seguem uma linha ali bem parecida, não 100% igual, mas bem parecida. Então a gente vê que até ali a parte que o L fala que ele quer testar se essa regra dos 13 dias realmente é verdadeira, em ambos praticamente a mesma coisa. Só que aí que vem o elemento surpresa no live action. No mangá, né, vocês já sabem o que acontece. O L quer testar a regra dos 13 dias, mas ele apenas cogita isso, né, não chega a ser concretizado. Já no live action, o que acontece é que sim, a regra dos 13 dias o L quer testar de qualquer forma e ele manda o Soichiro Yagami, que é o pai do Light, e o Matsuda pros Estados Unidos para poder usar 2 detentos, né, no que estão no corredor da morte, para fazer o teste aí dessa regra dos 13 dias. E lógico, descobrindo que a regra dos 13 dias é falsa, a Misa ela seria incriminada na hora como principal suspeita de ser o segundo Kira. O Light ele até tinha conseguido já escapar ali, mas a Misa, o L tava ali na cola dela. Nisso então, né, o pai do Light e o Matsuda vão para os Estados Unidos e o L no live action ele pede pro Atari trazer a Misa para ali onde ele e o Light estão. A Shinigami Ren está também ali no ambiente e ela percebe que a expectativa de vida da Misa diminuiu de novo. Isso porque ela fez o acordo dos olhos com o Ryuki. E ali a Ren percebe que a Misa tá ferrada, né? Porque o L vai fazer de tudo pra tentar incriminá-la. E aí acontece em ambos aquilo que a gente já sabe, né? A Ren vai lá e escreve o nome do Atari e do L em seu Death Note. O Atari morre primeiro e o L morre em seguida. E no live action, diferente do mangá, na sala onde o L morre só estavam presentes o Light e a Misa. Já no anime e no mangá o que acontece, né, que ali na morte do L e do Atari estão todos ali da equipe de investigação presente. A Ren acaba escrevendo, né, como o Joey falou, o nome de L e o nome do Atari em seu Death Note. Assim ela acaba falecendo porque ela aumentou a expectativa de vida de Misa. Só que no mangá ela simplesmente falece, né, após isso. E no filme live action ela queima o seu caderno antes de morrer. Para que o Light, né, não pudesse usar aquele caderno para nada. No live action ali, o L morrendo, o Light ele começa a humilhar o L. Falar, eu sou o Kira, né, eu venci você, você foi um oponente assim digno, mas no final o melhor sempre vence, né. Então ele, diferente ali do anime, do mangá, onde o Light fica ali, né, fingindo que tá chorando, né. E assim que o L morre, o Light pede para que a Misa entregue para ele o Death Note que está com ela. E aí o que ele faz? Ele coloca um plano dele em prática, né? Ele escreve o nome do pai dele no Death Note, né? O Soichiro Yagami. Só que ele coloca que antes de morrer, o pai dele vai entregar para ele aquele Death Note que ele tinha levado para os Estados Unidos. Passado algum tempinho, quem que aparece, né, de volta dos Estados Unidos? O pai de Light. Ele aparece lá com a maleta em que estava o Death Note. E naquele momento ali em que o plano do Light estava se concretizando assim como ele havia previsto, o Light começa, né, a falar com seu pai, a explicar para ele os seus objetivos e o seu plano e que ele vai vencer, já que ele já venceu o L e que nada mais, ninguém no mundo pode fazer mais nada para parar ele, que ele vai matar todos os criminosos do mundo e ele vai se tornar o deus do novo mundo. O Soichiro Yagami, então, assim como o Light tinha escrito no Death Note, vai abrir a maleta para entregar o caderno. Só que quando ele abre a maleta, ela está vazia. Tem nada lá. E é aí, galera, que o Light é cercado pelos policiais lá do caso de investigação do Kira. Só que não são só os policiais que aparecem. Quem aparece ali também? O próprio L, rapaziada. O próprio Vivinho da Silva. Mas aí você pergunta, como o L tá vivo se a Ren escreveu o nome dele ali no caderno, né? Vamos aí pra teoria dos fãs aí de Death Note.
O L sabia que a Ren ia escrever o nome dele no Death Note. O que ele fez? Ele foi lá e escreveu ao mesmo tempo. Carga lá, 0,065. Aí, né, o nome seria anulado e ele não ia morrer, né? Já que o Death Note que tava com ele tinha lá as regras, ele viu isso, né? E ele decidiu escrever exatamente no mesmo momento que a Ren escreveu o nome dele. Não, seu fanboy do L, não foi isso o que aconteceu, galera. Na verdade, o L foi muito mais esperto do que isso. Então a gente vai explicar aqui um pouco do que foi o plano dele. Primeiro de tudo, ele já tinha certeza que a Misa era o segundo Kira. Isso não nada. Isso já não tinha conversa. Ele sabia que era ela e pronto. Ele só não tinha provas. O que ele fez? Quando os assassinatos voltaram logo após a Misa ser solta, ele mandou o Atari trocar o caderno dela, já que ele já sabia da existência dos cadernos. E foi o que o Atari fez. Trocou o caderno dela por um caderno falso. E pra também enganar a Misa e o Light ao mesmo tempo, depois da troca dos cadernos, a Misa ainda continuou a escrever nomes de assassinos. E eles veiculavam que esses assassinos estavam sendo mortos justamente pra enganá-los. Mas na verdade, galera, não, ninguém tava morrendo. Porque o caderno verdadeiro estava nas mãos de L. E o que L fez com o caderno verdadeiro? Ele escreveu o seu próprio nome. Ele colocou lá, inclusive mostra o nome verdadeiro dele, pra quem não sabe, é L. Lauliet. Ele lá escreve o próprio nome dele e ele coloca que vai morrer de parada cardíaca em 23 dias. Por quê? Porque o L ele é muito esperto, né? E ele viu que nas regras existia que o Death Note funcionava num prazo máximo de até 23 dias. Então ele foi lá, arriscou a própria vida dele, né? Ele deu a própria vida dele pra incriminar o Light e a Misa, que ele já tinha certeza. E aí você pergunta, mas tá, o que isso tem a ver, né? Ele escreveu o próprio nome, mas e a Ren que tinha também escrito o nome dele? Galera, no Death Note existe uma outra regra que diz que se o mesmo nome for escrito em 2 cadernos diferentes, o que vai valer é o que foi escrito primeiro. Então, mesmo que a Ren só tenha escrito o nome do L para ele morrer de parada cardíaca em 40 segundos, se já foi escrito anteriormente que ele ia morrer em 23 dias, o que vai valer é no Death Note que foi escrito primeiro. E como L escreveu o nome dele primeiro, que é a Ren, então, obviamente, naquela parte ali onde ele estava morrendo, ele estava só encenando. O L, né, com certeza vai morrer dentro de 23 dias, mas ele entregou a sua própria vida para poder capturar Light e Misa. Bom, não tinha mais como Light escapar, né? Ele começa a dar aqueles ataques. Acontece o que também acontece no anime, no mangá do Matsuda, dá um tiro no Light. Só que ali naquele momento de desespero, o que o Light fala? Ryuki, escreve o nome de todo mundo no seu Death Note. E o Ryuki fala, claro, Light, né? E o Ryuki lá começa a escrever, todo mundo desesperado. Não, o Shinigami vai matar todo mundo. Tentam até atirar no Shinigami, né? Que não acontece porra nenhuma. E quando o Ryuki vira o caderno pra mostrar os nomes escritos, na verdade não tem os nomes escritos, tem um nome só, que é o nome do Light. Então o Ryuki também, assim como, né, no anime e no mangá, também mata o Light. E assim temos aí o fim dessa história magnífica de Death Note, né? O Ryuki escrevendo o nome do Light, o L ficando vivo por apenas mais 21 dias, né? Já que ele havia escrito o seu próprio nome há alguns dias atrás, né? Então lá o L, depois da morte de Light, né, e da captura de Misa, ele viveu apenas mais 20 dias. E esse, galera, é o final verdadeiro de Death Note. Foi esse o final que os autores pensaram para a série principal. E como não conseguiram colocaram no live action. E se você ainda duvida de que, não, esse aí não, vocês estão inventando tudo isso, esse não é o final verdadeiro. Os autores meio que colocaram isso indiretamente através de uma outra obra deles, chamada Bakuman, que se você não assistiu, eu recomendo que você assista porque é muito da hora. O Bakuman, ele conta a história de 2 mangakas, né? Um desenhista e um roteirista que se juntam, né? Oh, que coincidência! Tsugumi Obita, Keshobata, um é roteirista, outro é desenhista? E no final do mangá, eles criam um mangá que acaba se tornando um grande sucesso lá na Shonen Jump do universo ali de Bakuman. O nome do mangá é Reverse, e ele conta a história de um demônio negro que luta contra um demônio branco.
Um quer a paz na Terra, o outro quer destruir os humanos, né? Tá, dá pra vocês assimilar um pouco aí com a própria obra deles, Death Note. E essa obra em questão, a Reverse, no mangá, o que acontece, Joey? Conta pra eles. No final de Reverse, é a mesma coisa que aconteceu. Eles queriam finalizar a história rápido, mas a Shonen Jump falou, não! Só que lá é mangá, né? Historinha, assim. No final eles conseguem convencer o editor e eles finalizam a história lá a hora que eles queriam. O Reverse termina também com a morte dos dois demônios. Eles têm um duelo final e ambos morrem no final, juntos. A mesma coisa que no final ali de Death Note, que o L e o Light acabam morrendo. E curiosamente, galera, adivinhem com quantos volumes Reverse foi finalizado? Precisamente 6 volumes. Exatamente o número de volumes que Death Note era pra ter. Bom, pessoal, então, essa foi a história do verdadeiro final de Death Note. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe o que tem que fazer. Deixa aí seu like pra nos apoiar, né? Nos dar muita força aí. E não se esqueça também de se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Inclusive, tem muito vídeo de Death Note vindo por aí, galera. Também deixa aí nos comentários o que você achou desse final verdadeiro, se você prefere ele ou se você prefere o final original mesmo, né, o que foi publicado. E também deixa aí nos comentários se vocês já assistiram ou não o live action. É live action, mas esse é muito bom, galera. A gente tem alguns que é muito bosta, mas esse aí é muito bom. E tem na Netflix. Tem na Netflix, a gente recomenda, né, que vocês assistam. E se vocês não assistiram, deixa aí nos comentários. Se vocês já assistiram, deixem aí. E se você não assistiu, já sabe o que tem que fazer, né, meu parceiro? Vai assistir, mano, porque o bagulho é da hora e você vai ver com seus próprios olhos o verdadeiro final da obra magnífica que é Death Note. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...